Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre radiciação. Radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. É a operação que realizamos quando queremos descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos. Por exemplo, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá como resultado 8? Por tentativa, é possível descobrir que é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, o número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá 8, é 2. Símbolo da radiciação. Para indicar a radiciação, usamos a seguinte simbologia. Nesse desenho aqui, nós vemos que o índice é esse número que está pequenininho aqui, dentro da raiz, aqui pequenininho. Esse símbolo da raiz nós chamamos de radical, é esse símbolo. Radicando é esse número que fica aqui dentro da raiz. Representando simbolicamente o nosso exemplo anterior, daquele qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8, nós temos isso daqui, que é raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é esse número que está aqui, ó, esse 3 pequenininho, é igual a 8, que é esse número maior que está aqui dentro da raiz. Quando não aparecer nenhum número no índice do radical, o seu valor é igual a 2. Essa raiz é chamada de raiz quadrada. Nós temos aqui como exemplos a raiz quadrada de 16, que representa dessa forma aqui, e a raiz quadrada de 25, que representa dessa outra forma aqui. Não tem nenhum número aqui no índice, aquele número pequenininho que fica aqui do lado de fora, aqui, ó, nesse cantinho da raiz. Tá? Quando não tem nenhum número aqui, é porque é raiz quadrada. É o número que vezes ele mesmo 2 vezes vai dar esse número maior que está dentro da raiz. Observação. Se A for um número real negativo e N for um número natural par, então não existe solução para essa raiz no conjunto dos números reais. Exemplo. Raiz quadrada de menos 4 é diferente de 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. É 4 positivo, e nós estamos procurando um número que vezes ele mesmo 2 vezes tem que dar o 4 negativo. Então, a raiz quadrada não é igual a 2. Aí alguém poderia me dizer, ué, mas a raiz pode ser então menos 2? Vamos testar. Se a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é igual a 4 positivo também. Porque 2 vezes 2 é 4. Menos com menos, a gente já aprendeu o joguinho de sinal, sinais iguais, resultado sempre positivo na multiplicação. Então, não pode ser menos 2. Porque quando eu fizer o joguinho de sinal e multiplicar, vai dar 4 positivo. E nós estamos procurando um número que vezes ele mesmo 2 vezes dê 4 negativo. Então, quando a raiz for de índice, aqui, esse número pequenininho aqui de fora, for par, aqui dentro da raiz, no meu radicando, eu não posso ter um número negativo. Porque quando eu fizer a multiplicação aqui, o joguinho de sinal, sempre vai dar como resultado um número positivo. E nós não queremos isso. Já quando a raiz, o radicando, é um número negativo, mas o meu índice, que é esse número pequenininho aqui do lado de fora, é um número ímpar, então eu consigo encontrar a raiz. Olha só como exemplo, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por que aqui é possível ser menos 2 e aqui em cima não dava para ser? Porque quando eu faço o joguinho de sinal, olha só, eu quero encontrar um número que vezes ele mesmo 3 vezes, que é o que indica aqui no meu índice, o número vezes ele mesmo 3 vezes tem que dar menos 8. Aí por tentativa eu venho aqui, ó, menos 2.
menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, 3 vezes é igual a menos 8. Vamos ver se é mesmo. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Agora vamos ver o sinal do 8. Menos com menos, sinais iguais, fica mais, positivo. Mais com menos, sinal diferente, fica negativo. Então, quando eu tenho o índice ímpar e aqui o meu radicando negativo, eu consigo encontrar uma raiz nos números reais. Quando o índice é par e o meu radicando é negativo, eu não consigo encontrar um número real que consiga dar como resultado um outro número negativo aqui. Propriedades da radiciação. Primeira propriedade. A raiz enésima de um número elevado a n é igual a esse mesmo número. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma raiz em que o meu índice é igual ao expoente do número que está aqui dentro da raiz do meu radicando, olha, n e n, esse n estaria representando um mesmo valor, poderia ser qualquer valor, o resultado dessa raiz aqui vai ser o próprio radicando. Vamos ver o exemplo. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo é igual a 5. Raiz oitava de 2 elevado a 8 é igual a 2. Tá vendo que eu tirei, como o meu índice e o meu expoente são iguais, têm o mesmo valor, o resultado vai ser só esse miolinho aqui, só o 2. No caso aqui em cima, raiz cúbica de 5 elevado a 3. O índice e o expoente são iguais, o meu resultado é só o 5. Aqui embaixo, a raiz quadrada de a elevado ao quadrado. Quando não tem nada aqui na raiz, nós já vimos que é 2. 2 ali e 2 aqui do expoente, então o resultado vai ser só o a. Por que isso acontece? Por exemplo, aqui na raiz cúbica de 5 elevado a 3. 5 elevado a 3, se eu for resolver, é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. A raiz cúbica de 125, ou seja, qual o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 125? Por tentativa, eu acabo descobrindo que é 5, porque 5 vezes 5 é 25 e vezes 5 é 125, que era o número que estava aqui dentro desde o início. E a mesma forma é para qualquer outro valor, em que o índice seja igual ao expoente. Segunda propriedade. Índice e expoente do radicando podem ser multiplicados ou divididos por um mesmo número positivo e diferente de zero, que o radical não se altera. Aí, representando aqui, nós temos, olha, uma raiz de índice n, uma base x qualquer e um expoente m. Eu posso multiplicar aqui no índice e aqui no expoente por um mesmo valor. Esse p estaria representando um mesmo valor aqui. E aqui embaixo eu estou dividindo por um mesmo valor. Da mesma forma que a gente faz simplificação de frações, em que nós dividimos o numerador e o denominador por um mesmo valor, nós podemos também simplificar aqui as nossas raízes, multiplicando ou dividindo o índice e o expoente por um mesmo valor. Vamos ver o exemplo. Raiz oitava de 3 elevado a 6. Como o 8 e o 6 são números pares, eu posso dividir tanto o 8 quanto o 6 por 2. Olha, eu estou dividindo por um mesmo valor. Eu estou simplificando aqui a minha fração, a minha raiz, para que ela fique mais simples. Isso pode me ajudar a resolver cálculos mais aprofundados, cálculos mais trabalhosos mais para frente. Tá? Então é importante saber isso, que eu posso dividir por um mesmo valor, 8 dividido por 2 dá 4, e o 6 dividido por 2 dá 3. O símbolo da raiz e o 3 aqui grande do meu radicando, eu simplesmente repito. Um outro exemplo. 4, raiz quarta de 3 elevado a 3. Aqui eu estou
multiplicando por 2 o meu índice e também o meu expoente. Estou multiplicando por 2. A raiz, o símbolo da raiz e o 3 aqui, que é o meu radicando, eu simplesmente repito. E aqui o 8 vezes 2 dá 16 e o 6 vezes 2 dá 12. Ficaram valores maiores, mas isso aqui poderia me ajudar a resolver algum outro problema matemático. A ideia aqui é que a gente pode dividir o meu índice e o meu expoente por um mesmo valor, ou pode multiplicar por um mesmo valor. 3. Raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma raiz e um produto aqui dentro da raiz, um número vezes o outro, eu posso separar esses números mantendo a raiz para cada um de mesmo índice. Por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes 5 é igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Eu simplesmente separei uma raiz por 2 e outra raiz por 5. E vice-versa, se eu tenho as raízes separadas, eu posso pegar aqui o meu radicando e multiplicar pelo radicando do outro, bastando as raízes tendo o mesmo índice. Aqui, raiz cúbica de 2x elevado ao quadrado. Como é 2x elevado ao quadrado, é o mesmo que 2 vezes x elevado ao quadrado. Então, eu posso separar uma raiz cúbica por 2 e uma raiz cúbica por x elevado ao quadrado. Quarta propriedade. Raiz enésima da razão é igual à razão das raízes enésimas. Ou seja, se eu tenho uma raiz de uma fração, eu posso dizer que é o mesmo que ter uma fração de duas raízes de mesmo índice. Exemplo aqui. Raiz quadrada de 2/5 é igual a raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 5. Da mesma forma que a gente pôde separar na multiplicação na nossa propriedade anterior, na divisão também eu posso fazer isso. Se eu tenho uma raiz de uma fração, eu separo uma raiz por numerador e uma raiz por denominador, mantendo sempre o mesmo índice, que no caso aqui é raiz quadrada. O nosso outro exemplo aqui é com a raiz quinta. Tá vendo que o índice é 5? Raiz quinta de 3/7. Aí eu posso separar aqui, raiz quinta de 3 e raiz quinta de 7. Eu botei a mesma raiz para o numerador e a mesma raiz para o denominador, mantendo o mesmo índice. 5. Para simplificar a raiz de uma raiz, basta multiplicar os seus índices. Matematicamente, nós temos uma raiz de uma raiz. Tá vendo que tem uma raiz menorzinha aqui, ó, dentro de outra raiz? Quando eu tiver uma raiz de outra raiz, eu simplesmente multiplico aqui os índices, mantendo uma raiz só. Aqui no caso, n vezes m. Exemplo aqui embaixo. Raiz cúbica de raiz quarta de 7. Como eu tenho mais de uma raiz, uma dentro da outra, eu simplifico multiplicando o índice aqui, ó, 3 vezes 4. Aí fica uma raiz só, 3 vezes 4, 12. O meu radicando aqui, eu só repito. Raiz cúbica de raiz quadrada de 2. Eu vou simplificar, eu vou transformar essas duas raízes em uma só. Raiz cúbica de raiz quadrada. Lembrando que a gente já viu que a raiz quadrada não aparece o 2 aqui na raiz, mas a gente sabe que tem um 2 aqui. Então, 3 da raiz de fora vezes o 2 da raiz de dentro, 3 vezes 2, 6. Então, raiz cúbica de raiz quadrada de 2 é o mesmo que raiz sexta de 2. Essa ideia também funciona para outros raízes, tá? Eu posso ter várias raízes, de várias raízes, uma raiz dentro da outra, dessa forma aqui, raiz de raiz, e eu só multiplico o índice dele. Sexta propriedade. Todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário.
Eu tenho aqui raiz n de a elevado a m. Eu sumo com essa raiz e transformo numa base com expoente de fração. Aqui no numerador vem o meu expoente do radicando e no denominador vem o índice do meu radical. Vamos ver o exemplo. Raiz cúbica de 5 elevado a 2. Eu vou transformar isso daqui em um número com expoente fracionário. Eu pego o 5, repito aqui, tiro a raiz, some esse símbolo da raiz, o 2 daqui do expoente vem para cima e o 3 que está no índice vem para baixo. Então, fica 5 elevado a 2 terços. Outro exemplo. Raiz quadrada de 7 elevado a 3. Eu repito o 7, o 3 aqui do expoente vai para cima e o 2 da raiz quadrada vem para baixo. Então, fica 7 elevado a 3 meios. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula.